Pérolas de Esperança, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 5. Autoconfiança. A autoconfiança surge na mesma proporção em que descobrimos que somos criaturas do Supremo Criador. Mas tenhamos em mente que sem o autoconhecimento, a pessoa não concebe que é portadora dos atributos divinos. Não admite a onisciência, onipresença e onipotência de Deus em si, razão pela qual passa milênios, eras ou ciclos planetários procurando sempre um Deus externo e longínquo, ao invés de descobrir um Deus interno e também propínquo. Uma vez que as sucessivas reencarnações são oportunidades sagradas que os espíritos usufruem para adquirirem experiências, evoluírem e ascenderem, enquanto a criatura não vir na reencarnação um processo natural, lógico e seguro que Deus criou para que, por esforço pessoal, adquirisse a plenitude, não há autoconfiança. Nesse estágio, confia-se muito mais no universo criado do que em seu Criador. Compreendendo a razão suprema das sucessivas vidas, o espírito passa a ser eternamente grato pela oportunidade de cada encarnação. Procura aproveitar da melhor maneira possível cada segundo da vida material para se melhorar na condição de criatura de Deus. Estabelece metas para novas aquisições ético-morais através de conhecimentos libertadores. Quando, por evolução espiritual, a criatura concebe o sentido sagrado da vida biológica, torna-se naturalmente zeloso para com o corpo, pois o tem como um santuário sagrado para a alma transitar no plano material. Percebe-se que a criatura está descobrindo o seu Cristo interno por sua crística manifestação de afetividade pelas demais criaturas, tendo em vista que tal virtude, embora inerente à mônada desde a sua criação, precisa ser despertada na condição de valores eternos do espírito imortal. Tal atitude traduz autoconfiança. O coração acompanha a dilatação do afeto, sendo que tal elasticidade, por aumentar a sensibilidade psíquica, causa à pessoa bem-estar e harmonia íntima, facultando-lhe exteriorizar afeição por outras pessoas com a vibração do amor. Daí, o sagrado papel da convivência humana para o exercício da fraternidade, da solidariedade e da compreensão, seguindo os ensinamentos pregados e vividos pelos grandes instrutores espirituais. Paulatinamente, a autoconfiança é alicerçada no âmago da criatura através das experiências transformadas em vida prática até consolidar-se em patrimônio interno e eterno do espírito imortal, quando ela passa a confiar naturalmente em si mesma, surgindo-lhe a espontaneidade das ações consequentes. Por ser o coração o centro de convergência e expansão da alma, ele tem duplo aspecto, fim e princípio. Fim porque nele terminam todos os males dos indivíduos, pois os efeitos de todas as causas pretéritas são absorvidas pelo coração, e princípio do surgimento de um novo homem, progressivamente exteriorizando o mais sublime patrimônio da criatura, o amor. Milhões de pessoas, em determinados momentos da existência, demonstram confiança no que são e no que fazem. No entanto, em outros momentos, entram em desarmonia íntima e vacilam quanto à sua própria força interior, o seu Deus imanente, a divina fagulha de Deus em si. Sentem-se impotentes, o que é natural às pessoas que se envaidecem com o que são, fazem ou têm. Tais pessoas acreditam tão somente em suas próprias potencialidades e se esquecem de que, por trás de todo sucesso, existem as energias da criação em ação a seu favor. Assim, envaidecer-se ou dar vazão à soberba é perder os elos crísticos fornecidos naturalmente em forma de quantum energético às almas humildes e também às portadoras de nobres intenções. A pessoa que acredita ser portadora da confiança em si, capaz de conduzir a vida desvinculada da sagrada fonte da vida, Deus, não deve alimentar essa ilusão, pois acima de nosso comando humano está o comando divino. Permanecemos atentos, pois,
quando deixamos de desempenhar a nossa função no plano dos encarnados, seguindo os parâmetros previamente acordados com os nossos superiores responsáveis por nosso encarne. Somos destituídos da nossa função. Mais sério ainda é quando temos função vital perante a sociedade e saímos da linha de conduta pré-estabelecida. Nesse caso, poderemos até retornar à pátria espiritual antes do tempo previsto. É o famoso desencarne antecipado, porque a pessoa perdeu o foco de sua encarnação. Assim, continuemos exercitando a humildade. Não confundamos, portanto, a autoconfiança, aquela que advém da convicção da imanência de Deus em si, com a supremacia no plano material, pois esta é perecível e só dura o tempo que as forças da natureza o permitirem. A autoconfiança é real e infalível quando a alma, por humildade, mantém-se fielmente ligada àqueles que coordenam sua vida, sem interferir em seu sagrado livre-arbítrio. O homem-espécie, no exercício de adquirir autoconfiança, quando não tem dúvida de que, para permanecer amparado pelas leis da vida, precisa estar em equilíbrio, bem intencionado e moralmente compatível com seu grau de evolução espiritual, não abdica da oração, a fim de não se desconectar das fontes iluminativas habitadas pelas consciências superiores, aquelas que protegem, amparam os encarnados e os induzem à prática do bem. Sabedores que somos de que Deus investe em cada criatura de acordo com a sua capacidade individual, sua condição biológica, tessitura perispiritual, seu talento e etc., para no mundo material realizar o que é de sua competência, não entremos em luta querendo alterar a nossa programação espiritual por motivos quaisquer, antes de cumprirmos a nossa tarefa, pois que tal atitude contraria a lei da evolução. Surge a nossa luta íntima quando os nossos sentidos físicos querem rejeitar o cumprimento do dever e a nossa alma, com os sentidos metafísicos, faz a leitura do compromisso registrado no inconsciente e reconhece que precisa se dedicar àquela causa. Nasce assim a sua guerra surda. A autoconfiança é plena para cada nível evolutivo quando a pessoa segue a correnteza da vida, reconhece a sua divina origem e se sente amorosamente amparado por Deus. Sabe dos seus limites e por isso não abre mão da oração. Mesmo confiando em si, permanece humildemente ligada à suprema divindade através do sagrado hábito da oração. Para alguém confiar a ponto de entregar-se ao empuxo divino, é preciso estar consciente de sua vivência nos planos da erraticidade, não ter dúvida quanto à perfeição absoluta das leis de Deus. Analisemos alguns itens que podem auxiliar no despertar de nossa consciência e nos lembrar intuitivamente de que há pouco tempo estávamos nas dimensões espirituais. O tempo de cada encarnação é muito curto. Logicamente, a maior parte do tempo, desde que fomos criados, estamos nos planos dos desencarnados. Inclusive, existem espíritos mesmo involuídos que ficam sem reencarnar por milhares de anos. Conhecer a literatura espiritualista cria base estrutural psicológica para viver no plano físico sem se desvincular emocionalmente dos planos espirituais, pois a vida depois das vidas é eterna. Com tal atitude, por conhecer as leis da criação que regem a vida do outro lado da vida, a existência é prazerosa, tranquila, harmônica e a pessoa não tem medo da morte. A criatura que, por evolução espiritual, concebe que no universo criado existem sempre o ponto e o contraponto, confia na perfeição das leis do imponderável. Sabe que, para o universo criado, permanecer dinâmico é necessário e indispensável, o positivo e o negativo, razão única que propicia a existência dos universos materiais. Daí, para evoluir até determinado grau de consciência espiritual, ser preciso a convivência com dia e noite, sol e chuva, branco e preto, alegria e tristeza, sorriso e choro, e etc. Justifica-se assim o fato de os sábios não reclamarem. Eles compreendem as leis da vida. Mesmo quem reencarna com dificuldades,
as mais variadas desde a infância, nunca se dê por vencido, considerando que a lei da justiça divina não é punitiva, e sim disciplinadora. Deve trabalhar-se confiando na infinita bondade de Deus, procurando sempre compreender que, mesmo quando o corpo biológico não puder ser corrigido naquela vida, dentro dele existe uma alma convicta, restabelecendo suas forças e energias para os próximos reencarnes. É crístico relembrar que, acima da infinita bondade de Deus, que perdoa, está a sua infinita justiça, que disciplina. Tenhamos sempre em nossa mente que as dores existenciais, traçadas pelo karma negativo de cada indivíduo, duram apenas o tempo que ele necessitar para assimilar a lição. Assim, têm sido notórios na história da sociedade acontecimentos de relevância com individualidades e coletividades. Portanto, nunca admitamos a nulidade permanente, pois na mesma vida o quadro poderá mudar se a dificuldade disciplinadora elevar a nossa frequência. No caso específico das doenças do corpo, as curas maravilhosas de que se tem notícias surgiram após o doente dar o primeiro passo, pois assim determina a lei de Deus. Faze tua parte, que o céu te ajudará. Os considerados milagres advindos de forças externas não existem. O que pode vir de fora do homem e acelerar a sua mente são ensinamentos, lindas paisagens, palavras motivadoras e esperançosas, palavras com o magnetismo da vida, da saúde e etc., surgindo nos ouvintes a elevação da frequência e o consequente refazimento psicossomático e a cura. Disse o Divino Mestre: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para nós, espíritos de pouca evolução, aceitarmos com elegância cristã as reações de nossas ações negativas, é preciso estarmos evangelizados a tal ponto que compreendamos a perfeição das leis de Deus e os mecanismos da divina providência. Desse modo, pautaremos as nossas existências sem revolta, sem guerras internas nem externas, seguindo princípios ético-morais cujas consequências venham a ser superiores. O homem terreno criou o salutar hábito de suplicar ajuda aos céus, mas a maioria não se empenhou em conhecer o funcionamento da divina providência. Relembremos que a atual encarnação, com benesses ou dificuldades, além de ser continuação das anteriores, expressa o somatório de nossas experiências positivas e negativas. Assim, para solucionar os nossos problemas, desenvolvamos a nossa intuição. Para tal, são precisos empenho e silêncio interior, pois quanto maior o silêncio da alma, maior também a sua capacidade de se conectar com as correntes de pensamentos de nível crístico. É necessário reconhecer que a composição da vida atual é a resultante de múltiplas forças positivas e negativas que compuseram a situação do agora, que o efeito acompanha a causa até ser integralmente absorvido pelo causador, que cada indivíduo de per si é juiz de si mesmo, devendo, o quanto antes, identificar os seus erros e investir em conhecimentos libertadores de culpas. O imponderável tem suas leis, as quais solicitam de todos nós reflexão no agir, medindo as consequências, a fim de não onerarmos o nosso passado. Podemos, então, resumir que a autoconfiança é para espíritos corajosos que mergulham na sua própria história e reconhecem que, sem mérito, não há providência. Os adventos crísticos nos esclarecem quanto à nossa força superior, afirmam e confirmam os nossos superiores confrades, integrantes das sagradas fileiras, que o homem-espécie é portador da divina força, mas lhe é preciso total equilíbrio para colocá-la integralmente a serviço da vida. É fundamental que ele tenha autoconfiança. No livro Adventos Crísticos, de Adolfo Marques dos Santos, consta: a força superior é a expressão do Criador na criatura. E partindo do princípio de que, para o puro, tudo é puro, a força superior aflora para obrar positivamente na mesma proporção em que o espírito adquire pureza de sentimento e consciência do Deus imanente em si mesmo, o que o leva a compreender que a força crística rompe os limites do concebível quando o homem consegue ver, ouvir e falar com misericórdia.
A confiança na condição de essência de Deus faz parte do homem, mas a autoconfiança é aquisição meritória. Por ser latente desde que ele foi criado, cabe-lhe exercitar a mente para despertar os seus atributos divinos por esforço próprio. Para facilitar o despertar de nossa força crística, evitemos nos alimentar de sentimentos que contrariam os estatutos da vida, os quais demonstram nossa insatisfação e desarmonia na condução da vida. Não tenhamos dúvida de que somos fadados à felicidade. Por assim ser, exercitemos mudanças de hábitos seculares ou milenares, tendo em vista que a evolução é eterna. Sejamos então geradores de hábitos salutares, aqueles que trazem tranquilidade interior e nos facilitam o despertar da autoconfiança. Ainda no livro Adventos Crísticos consta: uma vez que a força superior torna-se visível pelos efeitos, quando o homem atinge o estágio em que a sua harmonia interior lhe faculta ter coração de uma única alma, igual ao coração de uma única luz, igual ao coração de um único rei, igual ao coração de um único cordeiro, igual ao coração de um único irmão, igual ao coração de uma única glória, igual ao coração de um único Deus. Olhemos para o infinito estelar, contemplemos a magnífica obra de Deus e, extasiados, cantemos hinos de louvor à vida e de gratidão ao artífice da vida. Atentemos para o fato de que, de maneira consciente e segura, refletindo sobre esses apontamentos, estamos despertando a autoconfiança. Neste momento histórico do nosso mundo, fase de grandes transformações para a Terra e sua humanidade, é importantíssima a autoconfiança. Confiarmos em nós e nas potestades celestiais. Confiarmos em Deus. É crístico estarmos atentos na condução da vida nesta fase de transição de peixes para aquário, uma vez que, no momento, as leis da evolução exigem mais transparência no dia a dia da nossa existência. Entre os integrantes das Sagradas Fileiras, espíritos superiores que coordenam a vida planetária, encontra-se Augustus, o Olhos de Lince, nomeado por Jesus para nos dar um toque despertador, após o qual colocaremos para fora exatamente o que somos, luzes ou trevas, cordeiros ou lobos. Como pretendemos adquirir a autoconfiança, reflitamos sobre os itens a seguir. O amor é a maior força-energia da alma humana. Amemos mais e sentiremos que a força da vida, o amor, vai centuplicando em nós. O amor crístico é progressivo, por isso, nunca deixa de existir nem se enfraquece. Quando a alma concentra o ponto de convergência e de expansão do amor no coração, seu chakra cardíaco torna-se semelhante a um sol irradiando luzes. O ser humano, quando desperta a emoção superior, brota-lhe do âmago a vibração do amor, preenchendo-lhe os espaços vazios de Deus e liberando suas sacras inclinações para as nobres ações. Assim, crie com sua inconteste capacidade mental uma floresta com árvores gigantescas. Solicite amorosamente que os espíritos da natureza decorem a floresta, transformando-a em um santuário com o formato de um cone. Convide Augustus, o Olhos de Lince, para, com seu olhar penetrante, dar-lhe o sagrado toque despertador de sua consciência. Vá elaborando o seu acordar, o seu despertar para uma nova vida. Sinta-se incendiado com a sua própria luz. Sinta as labaredas de sua chama crística iluminando a floresta. Fale com voz clara, bem alta e convictamente. Eu sou luz. Perceba a sua luz se expandindo, seu corpo se transformando em luzes, à medida que você afirma, eu sou luz. Após o toque despertador de Augustus, afirme e confirme para você mesmo ouvir. Eu sou capaz de contribuir com uma parcela de luz para clarear as consciências acanhadas para com os haveres dos céus. Vou abrir os meus braços e abraçar a vida com a vibração da convicção de que sou eterno e imortal. Subirei à tribuna e declamarei poemas de exaltação à vida, convidando meus semelhantes a se tornarem porta-vozes dos seres alados.
Convidarei o homem-espécie a nomear Jesus seu guia e modelo, a transformar a essência do evangelho cristão em roteiro de vida. Deixemos a nossa imaginação correr livre e criamos paisagens mentais que exaltem a vida, que dinamizem os nossos chakras para a produção da química divina alimentadora da saúde. Não economizemos em nossa criatividade mental. Mantenhamos a nossa chama crística acesa, convictos de que somos luzes, somos deuses. Com tais afirmações, o nosso corpo agradecerá sempre. Agora, você, na condição de uma fagulha de Deus, fale com a vibração da convicção. Fale para todas as células ouvirem. Fale com a voz da plenitude. Vá falando e elevando suavemente a voz. Fale pausadamente e com a energia da certeza. Eu sou vida. Eu sou saúde. Eu sou energia divina. Eu sou bondade. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou Deus. Fim do capítulo 5.